Oi, meninas, estamos aqui com a Anne, que é fisioterapeuta. Ela cedeu o tempo dela para compartilhar o conteúdo com a gente. Tudo a ver com saúde da mulher e eu acredito que a gente vai aproveitar demais. Anne, obrigada por estar aqui, dispondo do seu tempo. Queria que você se apresentasse e na hora que você quiser já pode começar a mostrar o seu conteúdo. Tá ok, querida. Primeiro eu quero agradecer imensamente esse convite, dizer que é uma honra poder falar através dessa plataforma, né? Eu já sei que tem conteúdos aí super ricos, então é uma honra ter a oportunidade de trazer para vocês um conteúdo que eu sei que muitas mulheres ainda desconhecem e que fazem parte, vocês vão saber, né, melhor disso, da nossa rotina e do nosso cuidado e saúde feminina, né? Então, primeiro agradecer. Bom, meu nome é Cleidiane Noronha, mas carinhosamente eu gosto de ser chamada por Anne, então fiquem à vontade, até se alguém for buscar meu WhatsApp e quiser bater um papo comigo, pode chamar Anne, que para mim não precisa de formalidades. Eu sou fisioterapeuta desde 2009 e eu ingressei na fisioterapia numa área diferente da que eu atuo hoje, que é a área de fisioterapia pélvica. Eu passei 8 anos primeiro trabalhando com a área de neuropediatria, e eu digo que nada é por acaso, porque quando eu me formei, eu acho que eu ainda era uma menina. Eu não era a mulher que eu queria ser para poder abordar temas tão intensos, né? Como a saúde pélvica, que inclui aí partes que muitas vezes são tabus, né? Como, por exemplo, sexualidade, enfim. Então, só depois de eu casar, começar minha vida, né? Como também minha vida profissional de forma mais amadurecida, e principalmente depois de gestar, em 2015, foi que eu realmente entendi que eu queria falar com mulheres, que eu queria trazer um aspecto diferente na minha área, que é esse cuidado da saúde íntima, né? E migrei de área, então fiz uma especialização em 2017, específica para fisioterapia pélvica, e desde então eu estou atuando tanto na cidade de Taubaté, né? Tanto na prefeitura quanto no consultório. E é uma alegria muito grande cada vez que eu tenho a oportunidade de levar esse conhecimento, porque ainda chegam muitas mulheres no consultório sem saber exatamente por que elas estão ali. Muitas vezes elas são encaminhadas por outros profissionais, ou às vezes elas estão tão angustiadas porque não conseguiram encontrar uma solução para a sua queixa, que elas começam a buscar na internet, né? O Dr. Google, ele ajuda nesse sentido, porque hoje a internet é um meio acessível para todo mundo, praticamente. Então, assim, lógico, tem informações lá que a gente precisa filtrar, mas pelo menos alguma coisa ele começa a despertar nessas mulheres. Essas mulheres começam, poxa, existe algo então, existe um tratamento diferente, nossa, nunca ouvi falar. Então, elas chegam aqui ainda no escuro, mas pelo menos elas chegaram. E tem muitas que ainda não. Então, um dos objetivos que eu pensei hoje foi numa conversa mesmo de mulher para mulheres, para a gente trazer luz para coisas que estão tão ainda pouco entendidas, né? E aí a gente vai, eu estou super aberta para, se vocês quiserem depois sugerir para a própria Mai coisas que vocês ficaram ainda muito intrigadas, né? Eu estou super aberta para a gente ir fazendo aí um compartilhar dessas informações, tá? Então, o tema que eu propus é um tema mais geral para apresentar para vocês. Como que a fisioterapia pélvica promove a saúde íntima, né? Então, primeiro,
a gente pensar nesse conceito de saúde, depois trazer esse conceito de saúde para a região íntima e daí fazer a conexão com essa área tão específica da fisioterapia, tá? E mais, se você em qualquer momento quiser fazer alguma pergunta, fica super à vontade. Sabe, eu queria falar que é muito Aham. legal, tem muita gente que reclama mesmo do Dr. Google, né? Fica bravo, tem profissional de saúde que não gosta. Eu achei muito legal você falar que gosta, porque eu também gosto, porque isso desperta na pessoa uma coisa que ela não sabia e ela percebe que ela tem muito a aprender. Por exemplo, quando a Uhum. gente fala de saúde da mulher, muita gente acha que é normal sentir dor, acha que é normal ter dor na relação sexual, acha que é normal ter dificuldade para menstruar, acha que ficar com dores o ciclo inteiro é uma coisa que todo mundo passou por isso, porque a mãe passou, porque a avó passou. E ainda bem que a gente tem a informação hoje em dia que não é normal e que existem profissionais que podem ajudar. Estou super ansiosa para a sua palestra aí, que eu também não conheço muito de fisioterapia pélvica. Eu sei que ajuda muita mulher com incontinência urinária, ajuda na questão do parto natural, que muita gente tem buscado hoje em dia, mas eu quero saber o que mais pode ajudar. Tá, tá. Então, só complementando para a gente fechar essa introdução, isso é uma realidade que ainda muitos profissionais mesmo da saúde, eles não têm um conhecimento muitas vezes multidisciplinar. Então, a gente ainda tem uma limitação de vários profissionais de primeira linha, que a gente diz, né? Que muitas mulheres ainda assim, eu acho que eu preciso tratar um problema de saúde íntima com o ginecologista. Sim, também, mas não é o único profissional. E muitas vezes o próprio ginecologista desconhece outras formas e outras linhas de acompanhamento, de tratamento, além da que ele atua, que é uma linha mais medicamentosa ou uma intervenção cirúrgica, né? Então, sim, é necessário a gente dar valor a essa possibilidade, a essa acessibilidade que as mulheres têm de colocar pesquisas, até porque muitas vezes são assuntos que elas têm tanta vergonha que muitas vezes também elas não compartilham isso na consulta com o ginecologista, com o clínico geral, mas às vezes participa desse problema, às vezes acaba criando um vínculo com profissionais que elas ficam mais tempo, como inclusive nutricionista. Quando você vai na nutricionista, e se é uma profissional atualizada, ela procura entender como está a sua saúde no geral. E muitas vezes essa profissional consegue estar com o ouvido atento para uma queixa que ela diz: opa, me fala melhor sobre isso. Você já procurou, você já ouviu falar? Então, assim, como é importante os profissionais também de saúde se interessarem em estar atentos também a todas essas novidades, porque cada área da saúde, ela tem novidade o tempo todo, né? A tecnologia nos ajuda com isso. Então, como é importante a gente também ficar atento a eu ter uma paciente que tem endometriose e dizer para ela, mas você está fazendo acompanhamento nutricional também? Porque é importante. Então, cada vez mais, se a gente conseguir ter esse olhar multidisciplinar, a gente vai conseguir também ser propagador e auxiliar nesse tratamento dessa paciente. Não uma postura de, não, é meu dever tratar essa mulher. Eu Também, sei mas tudo, pode né? ser, mas Aquela pode postura. ser que a sua possibilidade de oferecer um tratamento, ela não consiga abranger tudo que ela precisa. Pode ser que ela precise também de outros cuidados, de outros olhares, né? Então, o Google funciona muito e a nossa capacidade também de questionar profissionais quando a gente vai em consultas, quando a gente está ali, precisa também estar muito presente, né? Mas será que eu só tenho esse caminho para tratar isso? Será que se esgotaram as possibilidades? Não tem outra forma menos invasiva, por exemplo, né? Antes de pensar na cirurgia. Então, eu Até acho que a gente. mesmo, Anne, desculpa te interromper, Uhum, mas às imagina. vezes tem gente que fala assim, isso aqui me incomoda, mas não tanto
Daí o médico fala assim, não, mas então não é caso de cirurgia. Ou então fala assim, ah, então não vamos Uhum. entrar com uma cirurgia agora, não, vamos esperar um pouco mais, ver se não consegue reverter. Mas aquilo ali já está incomodando a mulher, já está incomodando o casamento dela, já está incomodando ela fazer um jump, né? Ela acaba Isso. correr na rua para ela, vira um transtorno, ela começa a usar absorvente íntimo, por exemplo, daquele Uhum. pequenininho. E isso vai gerando uma cascata de problema atrás de problema por falta Isso. de um conhecimento, por achar que aquilo é bobeira, e não é, gente, não é. É, exato, exato. Então vamos lá. Primeiro, como eu falei, vamos pensar nesse conceito básico, né? Não vamos ficar, né, filosofando, mas nesse conceito básico de saúde, né? Então a saúde, ela é composta por um tripé que a gente diz tem que ter um bem-estar físico, psíquico e social. Então não é só o físico. O nosso corpo, ele responde a um ambiente, a um estímulo, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Ou pode até responder de forma neutra também, mas responde. O nosso emocional, ele traz várias questões para nossa para o nosso físico. Vocês com certeza já se perceberam em momentos de ansiedade, de raiva, de estresse, que a gente fica mais tensa, que a gente, às vezes, até quando vai dormir com uma preocupação muito grande, a gente acorda dolorida, porque a gente não conseguiu relaxar a musculatura como deveria durante o sono. Então, sim, a gente precisa olhar essa integralidade do ser humano. O ser humano, ele é complexo, a gente não é só mais um mamífero no planeta Terra, né? Então, essa parte cognitiva da gente acende várias questões que os animais que não têm essa cognição tão elaborada, eles não têm essa, né, esse racional para ficar pensando, mas e isso, mas e aquilo? Não, eles agem no instinto. Então, existe uma programação instintiva para aquele comportamento do animal e para o que ele está recebendo ali do meio. E o ser humano tem também a programação instintiva, mas a gente racionaliza para caramba o tempo todo, a gente está pensando, né? Então, esse conceito de saúde como bem-estar biopsicossocial é muito importante a gente ter em mente, né? Daí a gente vem para a questão da saúde íntima, que é a proposta aqui, saúde da mulher, saúde pélvica, enfim. A gente cresce sem aprender, nós mulheres especificamente, sem aprender a nos olhar com beleza para essa região. A gente cresce aprendendo assim, não toca, é feio, é sujo, tira a mão daí. E a gente não pode, assim, culpar nossas mães, tias, as mulheres mais velhas que cresceram com essa fala, porque elas também são produto dessa fala, né? É, porque a gente foi criada, assim, para não olhar para essa área, para essa região, e a gente só se depara quando existe algo que é um problema mesmo. Aí a gente olha, só que antes a gente não aprendeu a identificar. Se muitas vezes a gente tivesse aprendido a identificar o que é fisiológico, o que é esperado, a gente não precisaria se assustar com a secreção, por exemplo, vaginal, que está um pouquinho mais amarelada, que está mais espessa. Por quê? Porque a gente não aprendeu, quando meninas, né, quando menstruam, a gente não aprendeu a entender que a gente tem um ciclo mensalmente e que esse ciclo ele interfere, inclusive, no aspecto, nas características das nossas secreções. Que as nossas secreções não é algo nojento, não é produto do bom funcionamento ou não do nosso organismo, né? Então, a forma como a gente aprendeu a olhar foi a forma que nos é ensinada, geralmente. É o estímulo que a gente recebeu, um estímulo bem assim de Conservador. afastamento conservador, de afastamento, de repulsa. É o que você disse, é a menina que considera que a menstruação são dias horríveis, porque ela acredita que ela não vai conseguir desempenhar várias coisas, ela
acredita que não vai conseguir fazer algumas atividades, enfim, isso já é... A gente escuta de criança. Eu tenho memórias de primas mais velhas falando, tias falando, né? Nossa, ai, eu tô naqueles dias, que saco, que coisa chata. Então, como que a gente cria uma boa relação, né? Com uma coisa que a gente fica ouvindo que é chato, né? Então, essa questão do íntimo, da saúde íntima, ela sempre é muito negligenciada por falta mesmo de um olhar mais leve, um olhar mais natural e fisiológico. Então, a gente precisa muito falar sobre isso com as mulheres, para a gente ir realmente tirando todas essas crenças, né? Esses tabus que a gente cresce tendo. Então, eu já faço uma proposta aqui para quem está me ouvindo. Se você até hoje não pegou um espelhinho para olhar sua vulva, por favor, faz isso agora, tá? Depois desse nosso bate-papo, porque a gente precisa, com amorosidade, acolher que mais uma parte do nosso corpo, assim como o nosso braço, nossa perna, que a gente está inspecionando de vez em quando, que a gente está olhando para ver se a pele está ressecada, se tem alguma coisa diferente, se tem uma coceirinha diferente, a gente já vai lá, olha. Então, para a gente ter o mesmo conhecimento, a mesma curiosidade com a nossa vulva, né? E por favor, sem comparações, porque não existe vulva ideal, tá? Existe vulva, né? E vulva saudável e vulva não saudável, é o que existe, tá? E então é um primeiro exercício que eu proponho para vocês aqui olharem a vulva de vocês. Para as mulheres que já têm alguma intimidade com tocar a região íntima, porque às vezes colocam um absorvente interno, ou um coletor menstrual, enfim, que já não tem nenhum tabu, assim, ou tem pouco menos de tabu, eu até proponho além, eu proponho que você possa tocar a mucosa da sua vagina e perceber, inclusive, o colo do seu útero. Eu me deparei a primeira vez com isso, olha só, é uma coisa muito íntima que eu vou compartilhar com vocês. Eu já tinha sido mãe, eu tive um parto natural que ampliou meu pensamento, minha cabeça, assim, ó, para essa minha potência feminina, e que todas nós temos. E eu fui fazer o curso de doula em 2017, no mesmo período que eu fiz o curso de fisiopélvica, a especialização. E no curso de doula, uma das doulas que ministrava o curso, ela falou assim: quem aqui já tocou no seu colo uterino? E todo mundo assim, ó, um monte de mulheres, todas empoderadas ali, né? Ou em busca, né, disso, começaram assim a olhar e tipo, o silêncio. E aí eu fiquei pensando, caraca, como assim? É real, eu nunca toquei no colo do meu útero. Outras pessoas já tocaram, né? A médica para avaliar se está tudo bem, enfim. Mas não, eu nunca toquei. Aí alguém pode estar perguntando, mas para que eu vou tocar no colo do meu útero? É uma forma, inclusive, da gente saber sobre o nosso período fértil, porque o colo, ele vai mudando de posição durante o nosso ciclo menstrual. Então, ele pode estar mais baixinho, um pouquinho mais baixo, um pouco mais alto, ele vai fazendo essas mudanças. E é uma coisa de tipo assim, alguém já tocou nessa região e eu não, mas o corpo é meu, sabe? A gente se apropriar daquilo que é nosso, que é o nosso corpo. E aí eu disse, eu não fico mais um dia sem tocar o colo do meu... Não, eu não durmo mais uma noite sem antes tocar o colo do meu útero. Então, quando eu cheguei em casa, nesse dia do curso, fui tomar o banho, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu agachei no banho e fui lá, introduzi o dedo e palpei, assim, fiquei buscando a bolinha, porque parece um pouquinho a ponta do nosso nariz. Então, quando você encontra algo assim que é uma bolinha, você sente mesmo essa bolinha e ela é macia,
mas ao mesmo tempo tem uma leve firmeza, então realmente parece um pouco a ponta do nariz. Então, eu me senti muito bem, porque eu disse, pronto, eu toquei em algo que é meu e que outras pessoas tocaram, por que eu não tinha tocado antes? Então, parece muito simples, né? Simples não, muito simplista dizer assim, é bobeira, né? É uma forma da gente começar a se apropriar do que é nosso, que é o nosso corpo. Os meninos, eles crescem tocando o tempo todo no pênis, porque eles precisam disso para fazer xixi, por exemplo. Então, eles não têm nenhum pudor, nenhum problema de tocar no pênis, de tocar nos testículos, de examinar, enfim. E por isso também que eles não têm nenhum problema de ter prazer com o toque. Enquanto que muitas mulheres têm ainda muita dificuldade de reconhecer esse prazer, porque se elas não se tocaram, muitas vezes elas não se sentem também à vontade para deixar o outro tocar. Ela nem E a sabe gente tem... aonde que é melhor, né? Tem mulheres mais velhas que Exatamente, nunca tiveram orgasmo. Só tiveram filho, mas não exatamente. tiveram orgasmo. Como assim, É, né? exatamente. E a gente tem muitas zonas erógenas. Zonas erógenas é isso, são zonas do nosso corpo que dá prazer. Só que se a gente não se explora, como que a gente vai saber? E muitas vezes a gente fica nessa encanação de, não, mas eu não vou deixar tocar. Ou às vezes até deixa, né, o outro tocar, o outro tentar descobrir o que vai atingir ali. Mas ainda com tanta tensão se aquilo é certo, se aquilo tá ok, que muitas vezes não consegue simplesmente usufruir dessa possibilidade, né? Então, eu fiz esse chamamento assim com algo que já é mais escondidinho, que é menos falado, realmente para vocês entenderem a importância que é a gente conhecer a nossa região. Daí agora a gente vai fazer o link com a fisiopélvica, de verdade, né? Algumas pessoas podem se perguntar por que, como fisioterapia atua nessa área. Eu digo, onde tem músculo, osso e tecidos como ligamentos, enfim, é, é também propriedade de cuidado, tá? De cuidado do fisioterapeuta, tá? E o assoalho pélvico tem músculos, tanto que tem as mesmas propriedades do músculo aqui do nosso braço, do músculo da nossa coxa, é o mesmo tipo muscular, tá? Então, por isso a fisioterapia começou a perceber a necessidade de que várias disfunções elas precisavam da atuação da fisioterapia, porque era uma disfunção relacionada a essa área músculo-esquelética, tá? Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas que estão ao meu redor, para mostrando para vocês, trazendo vocês para esse conhecimento de uma forma visual, né? E que também não chega a ser uma coisa formal, mas que vocês vão entendendo melhor. Aqui, ó, eu tenho uma pelve. A gente tem aqui, né, essa pelve, ela simula uma pelve de um tamanho adulto mesmo, a pelve adulta. A pelve é a nossa bacia também, tá? Bacia, o osso do quadril. E ela tem uma asa grandinha na lateral. A gente sente, quando a gente toca na nossa lateral, a gente sente esse osso. Ela tem conexão com a parte final da nossa coluna, tá? Tá, que a gente tem as últimas vértebrazinhas da nossa coluna lombar, que muita gente sabe que ela existe, que ela consegue dizer assim, nossa, eu tenho uma lombar aqui, uma coluna lombar, porque tem muita gente com lombalgia, que é crise de dor nessa região da coluna, tá? E aqui a gente vai ter o sacro, ó, que é o finalzinho. Aqui, o sacro, ele, diferente da coluna da região lombar, as vértebras, elas são o que a gente chama de fundidas. Elas não têm mais esses espaços entre uma e outra, os discos, tá? Então, a gente tem o sacro
E esse ossinho aqui, que ninguém muitas vezes dá nada por ele, até o dia que ele dá problema, tá? Que é o cóccix. A gente é aquele ossinho que a gente palpa. Eu vou falar de uma forma bem popular, tá? O rego, né? Então, se você coloca o dedinho ali na região que as pessoas chamam de rego, você tem a palpação aqui do cóccix, então é o nosso rabinho, né? Isso aqui foi toda uma evolução da nossa espécie que foi fazendo com que essa região fosse ficando nesse formato para acomodar uma nova postura também, que a gente saiu, né, de um mamífero quadrúpede, né, que andava em 4 apoios, para um mamífero bípede, que anda em 2 apoios, né, que são as pernas. E esse ossinho, eu vou dizer para vocês o quanto que ele é importante para a nossa saúde pélvica, tá? Então, a gente já consegue, pelo menos, desvendar um pouquinho mais. Ó, aqui é por onde o bebê passa, para quem vai ter parto normal. Essa região aqui, ela não é oca, né? Ela acomoda os nossos órgãos pélvicos, esse buraco aqui. Acomoda, no caso das mulheres, além da bexiga, o útero e também o reto. Então, aqui está tudo preenchido de órgãos e a gente ainda tem os órgãos abdominais. Então, o assoalho pélvico, ele é como se fosse uma redinha, ó, que fica dando um suporte para tudo isso que está acima dele. Então, ele precisa ser forte. A gente já consegue entender isso. Que ele tem várias funções, e uma das primordiais do assoalho pélvico é a função de sustentação dos nossos órgãos, tá? E quando ele não está conseguindo sustentar os órgãos, a gente vai ter algumas disfunções que alguém vai ouvir aqui e vai dizer: nossa, eu já ouvi falar sobre isso, alguém da minha família tem isso, ou a própria pessoa tem, tá? Então, eu vou primeiro ir falando das funcionalidades do assoalho pélvico e depois eu vou exemplificando que disfunções geralmente são mais encontradas em cada uma dessas áreas. Então, só para, antes de pular para a próxima função, só mostrar para vocês aqui, ó, essa redinha, aqui vocês vão conseguir ver melhor. Então, a gente tem uma foto, uma imagem, que mostra mais ou menos essa musculatura, sustentando tudo isso que a gente tem aqui dentro, tá? Aqui é uma foto ainda mais, uma visão um pouquinho mais até afastada e superior, tá? E vou mostrar também uma imagem no perfil com os nossos órgãos internos. Então, aqui a gente tem, ó, eu vou falar de frente para trás, pensando nesse ossinho aqui da pelve, ó. Esse ossinho a gente consegue palpar ele bem fácil. O nosso pubis, ele é a parte da frente, é essa região que, quando a gente tem aqui o início da vulva, com os pelinhos, a gente palpa, é bem firminho, né? Então, aqui é o nosso pubis. Então, saindo da frente para trás, para o cóccix, eu vou mostrar para vocês a disposição em perfil dos nossos órgãos. Aqui na frente, a gente vai ter a bexiga, tá? Ela tá bem pertinho aqui do nosso osso púbico, ó. Aqui é um corte em perfil, tá? A gente vai ter a bexiga, logo depois a gente vai ter o útero. Então, o útero, ele fica aqui, ó, deitadinho na bexiga. E a parte mais posterior, o nosso reto. As fezes vão se acomodando aqui no reto, até o reto dar a mensagem que precisa esvaziar, né? E, segurando tudo isso, a gente tem músculos. Esses cortezinhos aqui, esses gominhos, são os músculos que estão sendo mostrados em corte de perfil, né? Então, para vocês entenderem o quanto que essa musculatura toda, que é tão pequenininha, se a gente pensar numa musculatura como, por exemplo, da coxa, que tem um ventre muscular grande, então é uma musculatura tão pequenininha, tem que sustentar tudo isso e mais isso, tá? Precisa mesmo de um fortalecimento, né? Precisa.
fortalecimento e resistência, né? Depois vou explicando para vocês as propriedades que a gente espera da musculatura pélvica, para ela funcionar bem. Então, a gente tem essa primeira grande função, que é a de sustentação. Depois a gente vai ter a função de micção. Então, todos nós precisamos fazer xixi. E na hora que a gente não está fazendo xixi legal, a gente sabe que o quanto que isso pode ser um problema, né? Infecção urinária, quem tem retenção aí de xixi, quem não consegue esvaziar bem a bexiga. Aí a gente tem a função evacuatória, que também faz parte né, do ser humano, todo mundo precisa se alimentar, fazer uma boa digestão e ter uma saúde legal dessa região intestinal, para poder fazer evacuações bacanas também, porque evacuações que não são boas também tem várias repercussões, nutricionalmente falando, inclusive, porque muitas vezes até fala sobre dificuldade de absorção de nutrientes, como também problemas também pélvicos. Já posso dizer para vocês, hemorroida, constipação crônica. Então, e isso pode também estar relacionado, não unicamente, tá, gente? Mas pode estar relacionado com a disfunção nessa região pélvica. A função sexual, né? Que essa é uma das menos olhadas, né? O que é olhado tipo, é virgem ou não é virgem? Né? Mais ou menos. Mas, como a Mai trouxe, tem muitas mulheres que nunca tiveram orgasmos. E isso é muito sério, né? Então, eu vou falar com muito carinho sobre isso daqui a pouco. Então, a dificuldade em ter relação sexual por dor, por exemplo, ou a dificuldade de ter orgasmo, dificuldade em lubrificação, tudo isso pode estar relacionado a uma disfunção no assoalho pélvico. Eu falei da sustentação e só vou pincelar que uma das maiores queixas de quem tem problema de sustentação dos órgãos é a descida de órgão, bexiga caída, que é o que eu disse que com certeza vocês já ouviram muitas pessoas falando que alguém tem, que uma avó, uma tia, uma pessoa mais velha na Pessoas família tem. novas tendo, pessoas com E 40 pessoas novas. anos, pessoas na flor da idade, 40 anos hoje em dia. Uma mulher empoderada não merece passar por isso. Com certeza não. E a função reprodutiva, né? Então, olha, 5 funções primordiais que o assoalho pélvico tem na nossa vida, né? Tanto de mulheres quanto de homens. Então, como que ele não é olhado, né? Como que as pessoas ainda passam desapercebida por isso. E aí a gente vai explicar aqui, sem aprofundar, claro, porque aí ficaria muito extenso, um pouquinho de cada uma dessas funções e como que a físio pode atuar nelas, tá? Eu tô vendo aqui que tá marcando o tempo. Você sabe me dizer se a gente vai precisar retomar? Aqui tá marcando para mim que faltam 3 minutos. Por segurança, vamos encerrar e daí a gente faz a parte 2. Exatamente, é melhor. Então, até daqui a pouco. Até.